seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Raíza e a gente está começando mais um episódio do seu videocast Sala de Estar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre valores, isso mesmo, os valores humanos, os nossos valores internos, sobre aquilo que é importante para nós. Só que antes de entrar, nesse tema a fundo, eu gostaria de dizer algo que é muito importante para mim. Eu acho que em algum lugar aí, do seu vídeo vai estar sinalizado que já temos o quê? 100 inscritos no nosso canal, gente! Isso merece o quê? Um brinde, um golinho, todo mundo pega aí sua xícara de café, vamos brindar juntos, tomar um golinho, ó. Pra quem fica falando que eu nem bebo, bebi, tá? Eu comecei falando que a gente vai falar sobre o que é importante pra gente, e 100 para algumas pessoas pode parecer pouco, mas esse canal começou literalmente do zero, né? Pra não falar do zero, tinham 3 inscritos, que eu sabia quem era de verdade, minha mãe, a Bru e a Lili, que são minhas amigas de infância lá de Minas. E olha só, gente, já somos 100, né? E que venham mais e que vocês estejam gostando de estar aqui, porque eu tô amando estar nessa sala junto com você. Bom, vamos lá. Dito isso, expressada a minha gratidão, o que seriam os valores, né? Pode parecer simples a gente falando, mas o que será que tem para dizer sobre valores? Mas você sabe quais são os seus? Quais são os seus de fato? Não só dito, não só pensado, mas praticado. Será que você realmente está exercendo aquilo que é importante para você? Aquilo que você diz que é? E assim, gente, eu falo que não tem certo e errado, né? Às vezes, para mim, um valor muito importante pode ser a amizade, a responsabilidade, o amor, a empatia. E para outro vão ser outros valores. Não precisa estar na mesma escala de importância, né? E tá tudo certo. Tem um livro que eu gosto muito de citar quando eu falo de valores, que chama A Sutil Arte de Ligar o... Tá até aqui, ó, gente, ó. A Sutil Arte de Ligar o... Eu gosto muito da forma como ele coloca ali os valores, né? Ele sinaliza como se houvessem alguns valores escrotos, mas eu prefiro chamar de alguns valores mais baixos, existem alguns mais elevados. Mas como assim, Raíza? Para isso a gente precisa saber, né, o que são valores. Então pode ser amor, pode ser amizade, pode ser comprometimento, pode ser lealdade, honestidade, pode ser uma pessoa, pode ser ter tempo livre, pode ser liberdade, pode ser qualquer coisa que você atribua muita importância, que para você tenha muito significado. Por isso que eu falei que não tem certo ou errado, né? Que já que somos muito únicos, para cada um realmente vai ser de um jeito. Mas hoje, olhando muito para a forma como está a nossa sociedade, né? Aí eu volto lá ao livro. Existem alguns valores que as pessoas dão muito valor e que às vezes de fato para a gente se questionar se realmente estão ali, né, as coisas que realmente importam. Então, como assim? Por exemplo, sucesso material. Tem muita gente que atribui você ter uma casa grande, um carro, ter muitas coisas, né, como algo assim essencial no topo. Raiz, você está falando que a gente não pode querer ter as coisas, que o dinheiro é ruim? Não, longe disso. Acho que a gente está aqui também para ter essas coisas, sim, mas isso é muito mais como um meio, não como um fim, entende? Aonde você coloca essas coisas numa escala de importância que é a grande questão. Então, assim, atualmente a gente vê pessoas que estão muito adoecidas até, né? Em busca desse sucesso a qualquer custo, desse ter muitas coisas, do consumir muito. É uma forma, inclusive, de gerar ainda mais ansiedade. Eu falo que é um ciclo sem fim, né? Que justamente aquelas pessoas que talvez não estão se sentindo felizes e que olham para fora e veem muitas coisas que na maioria das vezes não é real, é só um fragmento, elas entram nessa busca incessante, ficam nesse ciclo, consomem cada vez mais, tem ali um prazer imediato, que inclusive o prazer também é uma outra forma de um valor baixo, né? E vai estar sempre
tentando se preencher nesse vazio com coisas, né? Mas será que são as coisas de fato que vão preencher? Já pegando o gancho do prazer, né? A gente também tá vivendo hoje, gente, eu fico assim apavorada do quanto estamos todos presos, né, nos eletrônicos, todo mundo ali viciado, mexendo no celular, passando a tela ali igual um zumbi, ou em algum outro método de você se anestesiar, né, seja, sei lá, Netflix com série, ou bebida, ou droga, ou alguma outra forma que vai te gerar um prazer imediato, mas não vai fazer você se sentir plenamente feliz, né, a longo prazo. E provavelmente, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que aquilo vai te gerar problemas, né, em muitos sentidos, assim, não só de saúde física, mas mental, emocional. Um grande exemplo disso, que inclusive para quem assistiu o último episódio que tá aqui, que eu conversei com a Verônica, nutricionista, é a própria comida, né? Se a gente não tem uma relação muito saudável com ela, a gente acaba comendo literalmente as emoções. Então tá sempre ali buscando algo para se preencher, para não querer lidar com as coisas que tá sentindo e fica uma relação muito disfuncional. Então, de novo, assim, aqui não é, então não tenham nada, vamos doar tudo, o material não é importante, o dinheiro não vale, não é isso, gente. Eu só tô dizendo que algumas pessoas botam isso como o primeiro lá do topo e muitas vezes acabam andando por aqui, né, de forma muito não saudável, né? Isso cria e gera outras coisas para a vida delas. E justamente a gente fala muito aqui de voltar para esse retorno, né? Esses dias mesmo eu tava vendo um vídeo e ele tava falando justamente, né, que a gente tá tão viciado no celular que uma tentativa de voltar pra gente é a criação. E aí eu sou muito suspeita para falar disso, né? Porque a criatividade, sim, a gente pode considerar como um valor elevado, que eu falei no início. Por quê? Porque você encontra aqui, ó, agora, nesse segundo, ele é acessado internamente, ele é construtivo, né? Então, só pra gente não ficar confuso aqui, a gente já falar um pouco das diferenças, quando eu falo de valores mais baixos, são muitas vezes valores que você busca fora, né? Que não tá muito no seu controle. Então, sei lá, popularidade. Não tá no seu controle se você vai ser uma pessoa popular ou não, né? Muitas vezes você quer buscar o afeto sendo o popular. Ou sei lá, eu brinco falando que é o modo agradador, né? Se a gente tá sempre nesse caminho de querer agradar o outro, de querer estar sempre validando o outro, a gente acaba muitas vezes se esquecendo. Então a gente pode substituir uma coisa pela outra, né? O agradador, ele pode se conscientizar que ele também é importante, substituir talvez pelo amor próprio, pela autoestima, assim como a pessoinha lá de popularidade, por que não ter então o valor da amizade? Entende que esses mais baixos não dependem da gente, tá tudo fora, né? Você tá indo buscar externamente porque talvez lá atrás te falaram, e aí a gente vai entrar de novo nesse papo, né? Pra quem tá acompanhando a maioria dos episódios, quase sempre eu tô falando isso aqui, que muitas vezes a gente cresceu, né? Foi moldado, foi ensinado como deveria sentir, pensar, inclusive quais seriam os nossos valores, né? Isso muito vem da criação, das influências externas que a gente sofre, das religiões, da escola e por aí vai. E aí a gente precisa muitas vezes fazer esse retorno para atualizar. Gente, eu preciso saber quais são os meus valores reais, né? Os valores que eu realmente tenho afinidade com aquilo, que faz sentido para mim, que são inegociáveis para mim, sabe? Não, realmente eu tenho o valor da honestidade muito grande, porque qualquer situação que aconteça, eu tô ali para colocar ele para jogo, para falar que não era bem assim, para demonstrar ali que de fato eu ajo de acordo com aquilo. Ou então, sei lá, de repente o meu valor é a família. Então, sim, eu não vou ficar me matando de trabalhar, passando horas trabalhando, perdendo, né, tempo de qualidade com quem eu tô falando que eu tô dando valor, que é pra família. Tudo, na verdade, ali é um equilíbrio. E, de novo, eu tô dando uma volta gigante, né? Eu entrei nesse assunto porque eu tava explicando a diferença dos baixos para os mais elevados, né? Que muitas vezes os baixos não estão no nosso controle. Não quer dizer que eles não sejam importantes também, que eles não tenham lá o seu valor, né? Mas existem ali alguns valores que você consegue acessar, ó, de imediato.
né? Que eles são muito mais construtivos, que eles vão te fazer crescer. E, inclusive, é uma bússola, né? Eu falo que os valores, gente, são a nossa bússola aqui no mundo. Se a gente não sabe quais são, de fato, os nossos valores, como se guiar, né? Para onde caminhar? Para qual direção? Porque eles muitas vezes estão ligados até com as coisas que a gente sente, com as nossas ações. Se eu ajo de tal forma, é muitas vezes porque eu tenho tal valor dentro de mim. Então, como seria um mundo se a gente tivesse, né, não tivesse esses valores para nos guiar? Então, assim, de novo, eu abri aqui falando que pode parecer um papo muito simples, né, o que teria de valores para falar, mas eu acho essencial. E voltando para o que a gente estava dizendo dos baixos, o prazer, né, como eu falei, é essa forma da gente estar sempre ali se anestesiando, né, querendo muitas vezes não sentir algo de ruim. Ele funciona imediato, mas a longo prazo ele vai te acarretar outras coisas, talvez não tão boas assim. Falamos dessa busca, né, pelo sucesso material. Uma outra coisa que ele fala no livro também, que eu acho bem interessante, é o você querer estar sempre certo, né, gente? Nossa, é outra coisa que eu fico assim, reparando hoje como é que tá. E todo mundo quer ter razão, né? Literalmente, ninguém mais quer ouvir, ninguém mais quer escutar com totalidade. Tá todo mundo um falando por cima do outro, só querendo ter razão. E pra quê? Só por querer ter razão, né? Porque ninguém tá se escutando de fato. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar de escuta, sabe? No lugar de troca real, a gente realmente se expande, né? Porque não é isso, eu quero convencer o outro a mudar de ideia. Não, eu quero ouvir a sua ideia. Eu tô aqui, ó, quietinha, escutando. Quem sabe realmente me faça enxergar as coisas de uma outra forma. Quem sabe me abra um leque. Nossa, quem sabe realmente eu possa virar e falar, nossa, não tinha pensado nisso? Acho que faz mais sentido do que a forma como eu tava vendo antes. Isso é lindo demais, gente. Então vamos abrir mão do querer ter razão e nos colocar mais à disposição para troca. Eu acho que, enfim, é uma das reais razões da gente estar aqui, é se expandir junto, né? Cada um trazendo ali a sua visão, a gente pode, ó, realmente crescer. E outra coisa que ele fala também, que é o você negar sentimentos ruins, né? Você não querer sentir emoções desconfortáveis a qualquer custo. Isso me lembra tanto aquele desenho que eu amo, é uma animação Divertidamente, gente. É incrível, né? E eu acho que uma das mensagens do filme é justamente essa, né? A tristeza era tão importante quanto a alegria. A gente vê que tem um período ali no filme que a alegria tá tentando o tempo todo suprir, né? Que ela não quer nunca que a tristeza fique triste, que ela tá sempre ali indo na frente, tomando a iniciativa. Mas a tristeza é tão necessária, né? Senão a gente entra até naquela positividade tóxica de não, todo mundo tem que se sentir bem o tempo todo, não tem espaço para outras emoções. E, na verdade, as emoções estão ali só para te informar alguma coisa, né? Eu acho que é um mecanismo muito de informação. Inclusive, quem sabe, né, gente? Vem um episódio aí de emoções, da gente falar sobre isso, né? Por isso que eu não falo que... Eu não gosto de falar de emoções ruins. Eu acho que cada uma tem o seu papel, cada uma tem a sua importância, cada uma vem te mostrar e te alertar a algo que você está precisando olhar. E é muito você se sentir humano, né? Às vezes tá sentindo algo assim desconfortável, não sei, uma tristeza, uma rejeição ou um desafio que você esteja passando, mas aquilo te lembra que você tá vivo, que você é humano, que bom que você tá sentindo aquilo, tomando consciência daquilo, para aí sim, quem sabe, poder transformar, né, transmutar essa emoção para algum outro lugar. Mas não é, não quero sentir isso, não posso sentir coisas ruins, não sei lidar com isso, e aí você acaba indo para onde? Pro prazer que a gente falou, né? Você acaba se anestesiando e não resolvendo de fato aquilo. E às vezes é só sentir mesmo, né? É saber que também vai passar, assim como as boas, né? Assim como a alegria, a felicidade também não fica para sempre. Eu acho que entender isso, né? Vira muitas chavinhas. Eu acho que é você ser humano. É você realmente estar ali disposto e aberto para sentir o que tiver que sentir. E, inclusive, gente, muitas vezes aquela emoção que a gente acha que é ruim, ela te dá força para outras coisas, né? Então, a raiva me lembra até de um outro livro chamado
Poder versus Força. Lá eles falam da vibração das emoções. Eu acho muito interessante esse livro. E ele fala que a raiva tem muito poder, que muitas vezes é ela que pode até mudar a situação que você tá. Gente, não no sentido de você ser violento ou algo do tipo, tá? A gente tá falando de te dar, assim, potência pra você se movimentar, sei lá, de repente, diante de uma injustiça ou de alguma situação da sua vida mesmo, que você não tá mais satisfeito, você vai lá, pega aquela raiva e transforma ela e vai atrás do que realmente faz sentido, né? Então é interessante a gente olhar pra isso, porque muitas vezes é até se saber se colocar no lugar vulnerável, né? Isso é tão bonito, isso é tão grandioso. Quando você se permite ser vulnerável, você também abre espaço para que o outro seja, e aí vocês se acolhem, e você também, como eu posso dizer, você abraça, né, os erros, você abraça os desafios, você abraça esses sentimentos que talvez você não queira estar sentindo. Bom, ok, Raíza, você falou aí dos valores baixos, né? E os outros? É aquilo que eu falei no início. São o que você encontra muito aqui, né? Internamente, assim, a sua mãozinha alcança. Então, criatividade pode ser um valor muito importante para você. Você escrever, você pintar, você cantar, você desenhar, você interpretar, né? Coisas ligadas à arte, isso te deixa muito um fluxo mesmo, né? Eu sou muito suspeita sempre para falar disso, porque eu acho que muitas vezes tira a gente desse lugar de desconexão que a gente se coloca, né? Mas existe muitos outros, né? Aí você que tem que saber, você que tem que analisar, você que tem que ir para onde? Ó, para dentro de si, de repente o respeito, a família, a responsabilidade. Gente, a responsabilidade, talvez tenha um episódio aqui só falando disso, porque, né, muitas vezes a autorresponsabilidade, que é difícil da pessoa trazer e ter esse valor, mas é tão essencial, né, pra gente parar de jogar pros outros, pra fora, pra gente trazer um pouquinho mais pra gente também. E acho que para além de saber quais são os seus valores, como eu falei, a gente precisa mesmo estar atento para praticá-los, para colocar na ação. Tem uma frase daquela escritora Helena Blavatsky, uma escritora russa. Ela fala, né, honrai as verdades com a prática. Isso para mim já responde tudo. Já é tudo isso aqui que a gente falou, né? Não adianta eu só dizer que eu tenho esse valor se eu não pratico isso no meu dia a dia, né? Se eu não estou honrando isso diariamente. Muitas vezes até, como eu posso dizer, até ser superior do que um eu seu mais baixo. Por isso que eu tô falando baixo e elevado, né? Existe aqui os eu superiores, que existe ali o nosso eu mais sobrevivente, né? O nosso eu que tá ali mais instintivo, que tá muito preocupado ali em suprir mesmo com essas necessidades básicas ali que eu falei, né? Do prazer, do material e tal. Mas existe um outro eu aqui, né? Mais superior, né? Que tá preocupado com o crescimento, com o progresso, não só o seu próprio, mas também do outro, né? Eu lembro muito da pirâmide de Maslow, um psicólogo bastante conhecido, ele fala, né, que a primeira necessidade ali são de fato as fisiológicas, as básicas, mas quando você vai caminhando, você vai crescendo também com os valores, né, de dentro ali, para você chegar ali na autorrealização, para você se sentir ali, eu diria, mais humano, você também se preenche desses valores no caminho, né? Por isso que eu falei, não é que não exista algum que não importe, mas é a escalinha ali onde você tá colocando ele, né? A gente tende muito a olhar para fora e achar que a vida de todo mundo tá perfeita e achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas será? Por que não usar de referência si mesmo, né? Seus valores estão aqui e estão te guiando para cá também. Acho que se alguém aí hoje parar para refletir de fato nisso, parar para pensar nisso, sei lá, deitar de noite e falar, cara, será que hoje eu coloquei meu tal valor em ação? Né? Como que eu fui hoje? Sem criar desculpas, tá, gente? Sem
querer ali camuflar algo, porque muitas vezes a gente fala, mas eu, sei lá, eu agi assim com fulano, eu fui grossa com fulano, porque também ele me falou isso, isso, isso. Não. O outro é o outro, você é você, né? Aquela tirinha, lembra até de uma tirinha dessas que a gente vê na internet, que a pessoa tá ali, triste, né? E alguém chega e pergunta o que que foi, e ela fala, gritaram comigo. Ela fala, é por isso que você tá triste? Ele responde, não, é porque eu gritei de volta. Então a gente não precisa estar sempre ali no reativo, agindo da mesma forma, né? A gente pode estar nos campos mais elevados, nos valores mais superiores. Não tô falando que é fácil, que é rápido, mas já acionar aí essa consciência, né? Trabalhar esse autoconhecimento é essencial para que a gente de fato consiga mesmo realizar os nossos valores aqui fora, né? Aqui no mundo real. Tem uma frase do Joseph Wood, eu acho que pronuncia assim, ele é um escritor norte-americano, e ele fala que cada vez que um valor nasce, uma nova existência, né? A sua existência ganha um novo significado. Porque no fundo é isso, né? Não é só o valor que você está dizendo ali da boca para fora que tem. Ele realmente muda toda a sua existência por aqui, a sua experiência por aqui, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir. Como eu falei no início, é muito uma bússola te guiando. Eu atualmente, eu acho que desde sempre, tá, gente? Eu me guio muito pelo amor. Tem até aquela música que eu amo, que o Almir Sater canta, né? É preciso amor para poder pulsar. Até já quis tatuar essa frase, gente, acredita. E Platão também falava, né, que o bem é aquilo que une. Então são alguns dos valores que eu tenho escolhido me guiar por aqui. E eu queria saber o seu também, ó. Me conte aí, deixa nos comentários, ou lá no Instagram, né? Que vocês ficam mais à vontade para falar lá no Instagram. Me contem também. Espero que esse episódio tenha sido útil e que você volte aqui para me ouvir nos próximos episódios, que você dê valor aos seus valores e a essa troca tão bonita aqui que a gente está tendo. Tá bom? Um beijo e até!